Ultimamente, mais de 80 doenças podem ser tratadas com as células-tronco. O acesso à informação e os preços mais acessíveis têm incentivado pais a guardarem o cordão umbilical de seus bebês durante o parto. Nós vamos buscar mais informações sobre este assunto para vocês. Paulo, é crescente o número de famílias que guardam as células-tronco do cordão umbilical. O que são essas células? Legal. Fernanda, vamos voltar ao início então. No momento da fecundação do espermatozoide que fecunda o óvulo, é criada a primeira célula então no útero da mamãe. Essa célula começa a se dividir diariamente, ela se divide em 2, depois em 4 e assim por diante. Em cerca de 5 a 6 dias é formado um aglomerado de células. Essas células são chamadas células tronco embrionárias. Elas não sabem ainda no que elas vão se transformar. A partir daí elas começam a se diferenciar. Significa o quê? Cada célula dessas vai tomar o seu caminho e vai se transformar num determinado tecido do nosso corpo humano. Sangue, ossos, músculos, etc. Em 216 tecidos do nosso corpo humano. Significa dizer que após 9 meses ou cerca de 40 semanas, nós vamos formar um corpo humano, uma pessoa completa, com aquele punhado de células que se transformaram nisso aí. Essas células-tronco continuam dentro do nosso corpo, em diversos órgãos, no sangue, nos ossos, na medula óssea, na gordura, em várias partes do corpo, nós continuamos até morrer com essas células-tronco. À medida que algumas células do nosso corpo vão morrendo, essas células-tronco que estão dentro do nosso organismo não sabem ainda no que vão se transformar, elas vão lá e substituem aquelas peças, vamos assim dizer, por uma analogia, as peças defeituosas vão morrendo e as células-tronco vão se transformando naquelas células daquele tecido. Agora, que tipo de tratamentos de doenças elas podem ajudar no futuro, essas células? Legal. Hoje em dia, protocoladas, publicadas, no dia a dia da medicina, nós temos de cerca de 80 doenças já ativas. Isto é, o médico que souber tratar, ele vai poder se utilizar dessas cerca de 80 doenças, usar células-tronco. Existem mais de 200 doenças em estudo. As principais, essas 80 que eu me refiro, são principalmente as células do sangue, doenças hematológicas, leucemias, talassemias, anemias, diabetes e assim por diante. Qualquer célula que tu vá guardar, que a família vá guardar, elas vão poder ser usadas no futuro ou de repente elas serão descartadas? Não, sempre que você armazenar a sua célula-tronco, cada banco de cordão umbilical tem a obrigação de anualmente fazer por amostragem uma viabilidade dessas células, isto é, eles comprovam que essas células estão aptas para uso. O que a ciência, o que a literatura nos diz hoje? Existem células-tronco guardadas há mais de 20 anos. Há 23 anos já existem células testadas e usadas em transplantes há cerca de 23 anos. Mas hoje a ciência pode me afirmar que eu posso guardar indefinidamente essas células. Qualquer família pode guardar as células-tronco do seu bebê? Sim. As células-tronco que nós estamos falando, ela pode ser guardada tanto num banco privado como num banco público. Qual é a diferença? No banco público é equivalente a uma doação de sangue. Eu dou para esse banco e se um dia alguém precisar, eu preciso entrar na fila e verificar a compatibilidade. Já no banco privado, os papais guardam aquele sangue para o seu bebê e ele é 100% compatível com isso mesmo. Então, eu posso ter, vamos assim dizer, na prateleira as minhas células-tronco guardadas. No momento que eu precisar, eu vou lá e uso para uma determinada patologia que eu necessite. Agora, Paulo, como é que funciona na prática esse procedimento? Esse procedimento é o seguinte: na hora em que nasce o bebê, somente nessa hora, estamos falando do sangue do cordão umbilical, o médico, na hora em que ele corta o cordão umbilical, é retirado aquele sangue que sobra no resto do cordão umbilical que está ligado à placenta, é guardado numa bolsa de sangue e aí, através de um processo técnico, é feita uma centrifugação, através de uma aparelhagem própria, e são retiradas as células-tronco. Essas células-troncos que são congeladas. Esse procedimento já está sendo feito aqui em Santa Catarina? Está sendo feito em todo o estado de Santa Catarina. O Banco de Cordão Umbilical tem cerca de 40 escritórios no Brasil, desde o Macapá até Porto Alegre. A grande missão é fazer a conscientização das pessoas. Quanto mais as pessoas ficarem sabendo, quanto mais informações tiverem, mais coletas haverão. Havendo mais coletas, mais usos terá. É claro que tem um custo isso.
a mesma analogia que podemos fazer com a saúde pública. Nem todo mundo pode ter uma saúde privada. Então, aqueles que têm condições financeiras, que antigamente era muito caro, hoje já está acessível a uma boa parte da população, esses sim podem optar. A mesma coisa que optar por uma previdência privada, podem optar por guardar o seu próprio sangue e fazer vamos assim dizer, um banco familiar.